E aí, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre movimentos de câmera, né? Como é que a gente dentro do audiovisual, para ser mais específico, como é que a gente dentro do cinema nomeia os movimentos que existem de câmera. Bom, então já vou começar com um dos mais conhecidos, o que a gente mais usa assim praticamente, que é o movimento de traveling, né? E aí, para ser mais específico na tradução praticamente literal, é você viajar com a câmera, ou seja, passear com ela. E aí, para ilustrar isso, eu tô aqui com a minha TechPix, super inovadora assim, praticamente relíquia. E aí, o traveling ele se consiste em você de fato andar com a câmera, né? A gente tem um traveling para frente, para trás, na diagonal. A gente consegue perceber esse movimento conforme as bordas do nosso vídeo vão mudando, né? Então, se você prestar bastante atenção, assim, se você quer de fato entender qual é o tipo de movimento, se existe um traveling ali, é só você prestar atenção nas bordas, porque conforme a gente vai falando, ou conforme as coisas vão acontecendo ali, as bordas elas vão mudando, né? Então as coisas ou vão se afastando ou vão se aproximando, né? E aí a gente tem o traveling para frente, que seria passear para frente com a câmera, o traveling para trás e também os travelings tipo, na diagonal, alguma coisa nesse sentido, né? Só que esses travelings na diagonal, eles podem ter uma certa mistura de movimento. Eles podem ter uma pan envolvida ali no meio. E o que é a pan? A pan é só a gente lembrar de panorâmica. Então, uma imagem panorâmica é aquela em que a sua câmera ela está num centro fixo, né? Então, esse eixo, o eixo Y aqui dela está fixo. E aí a gente faz um movimento ou para a esquerda ou para a direita, né? Isso é uma pan. É um movimento em que o seu eixo X ele está fixo e aí você movimenta ela de um lado para o outro, tá? O próximo movimento de câmera que a gente usa bastante dentro do audiovisual é o tilt. E o que é o tilt, né? O tilt é um movimento em que a sua câmera está parada no mesmo eixo, né? E aí, ao contrário da pan, que ela se movimenta de um lado para o outro, o tilt ele vai se movimentar de cima para baixo, então de baixo para cima, né? Ele faz esse tipo de movimento assim. E aí, esses dois movimentos que eu passei para você, tanto a pan quanto o tilt, eles se diferem do traveling porque eles estão no eixo fixo, né? E aí o traveling, ele passeia com o eixo praticamente livre da sua câmera, né? Então, diferente da pan que faz isso, o traveling ele vai fazer isso daqui, né? E aí, diferente do tilt que faz esse movimento, o traveling ele faz esse movimento, né? E aí é interessante porque geralmente a gente mescla esses movimentos, né? Então a gente faz alguma coisa mais ou menos nesse sentido, então mais ou menos assim. E aí quando a gente vai nomear assim, a gente coloca um traveling com tilt ou um traveling com pan, e aí é super tranquilo. Lembrando que essa linguagem ela é mais para melhorar a comunicação dentro de um set, né? Então, às vezes a gente perde muito tempo falando, olha, eu quero que você faça um movimento daqui para cá e aí você vai girar e vai pegar tudo isso. A gente pode simplesmente falar que você quer um traveling da direita para a esquerda com pan da direita para a esquerda. É uma coisa que melhora a dinamicidade ali na gravação, melhora o teu fluxo de gravação também, e é super interessante porque enriquece o teu vocabulário, né? Quando você vai conversar com alguém que entende, vocês entram numa sinergia muito mais interessante. E aí, como bônus aqui, eu vou comentar um pouquinho sobre a estética e a técnica câmera na mão, né? Existe uma diferençazinha entre as duas. A estética você faz geralmente na pós-produção, né? Então você filma a imagem toda estabilizada e aí depois na pós-produção você coloca uns efeitos que são super tranquilos de se fazer. Eu posso até mostrar um dia de câmera na mão, então a sua imagem ela fica um pouco tremida. Esse efeito, né? Essa estética, ela serve para trazer um sentimento meio que de vertigem, né? Então, se você usar muito, se você chacoalhar muito a sua imagem, seu espectador, ele tende a ficar meio enjoado ali. Mas se você usar de uma forma meio sutil, ela também serve para trazer uma certa proximidade com o teu público, né? Porque, aproveitando a minha TechPix, essa estética, ela geralmente é feita para vlogs, então
Quando você está com a câmera na mão, você geralmente chacoalha ela, tem movimentos mais orgânicos, digamos assim. E também existe a técnica, né? Que o resultado é mais ou menos o mesmo. A técnica é quando você de fato faz o movimento, a tua gravação toda com a câmera na mão, né? É diferente da estética, que você pode gravar com a câmera num tripé, por exemplo, e depois aplicar o efeito na pós-produção. A técnica, a câmera na mão, você vai gravar com a câmera na mão, óbvio, só que essa imagem, ela pode ser muito estável. Ela não necessariamente precisa ter toda aquela movimentação, porque quando a gente usa gimbals ou steadicams e faz a nossa gravação, essa técnica também é conhecida e chamada de câmera na mão, porque você não está num tripé, você não está numa base parada, você está segurando a câmera de alguma forma, né? Apesar de ter ali os seus estabilizadores, tanto mecânicos quanto eletrônicos, a técnica vai ser câmera na mão. E aí, passando por isso, né, dando essa explicação de linguagem, vocabulário assim para vocês, eu preciso acentuar para vocês e deixar mais claro para que serve todos esses enquadramentos, né? Eu vou comentar num próximo vídeo sobre posicionamento de câmera, né? E tem muito a ver com o ângulo. Então a gente vai falar um pouco de plongé, contra-plongé, zenital e para que serve, né? Qual é o efeito que a gente quer mostrar com esses posicionamentos de câmera. Mas a ideia é sempre contar a história, né? E contar a história da melhor forma possível. Então, às vezes você quer enquadrar alguma coisa e para enquadrar ela você precisa elevar um pouco mais a sua câmera, ou então abaixar um pouco mais ela. Ou então você quer fazer um movimento em que você vai revelar uma coisa surpreendente e aí você movimenta a sua câmera e do nada revela. É para isso que serve e é claro, gente, isso aqui é tudo para melhorar a comunicação dentro de set, porque comunicação é tudo, né? Deixa o trabalho muito mais simples e deixa tudo muito mais fácil. Parece besteira isso que eu tô falando, mas quando você tá num set de filmagem, isso faz muita diferença, porque você não precisa perder tanto tempo explicando pro teu operador de câmera, pro teu diretor de fotografia, na verdade, o teu diretor de fotografia que explica isso pro operador de câmera, né? Você não perde esse tempo falando, olha, eu quero que você faça esse tipo de movimento aqui, e aí você pega ali da direita para a esquerda, e aí você sobe aqui, ó, revelando isso aqui. Não, não precisa disso. É só você falar para a pessoa que se você quer uma pan, se você quer um tilt, e aí você fala da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. E tá super tranquilo, sabe? Essas pequenas coisinhas, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, deixam a sua produção muito mais fluida, porque eu tenho um professor que gosta sempre de falar que dentro do set de gravação tudo de ruim pode acontecer. O set de gravação é o ambiente mais caótico que você pode frequentar, então se a gente conseguir aliviar um pouco as coisas com uma melhor comunicação, já fica muito melhor. Bom, então foi isso. Espero ter te ajudado de alguma forma. Quero gravar um pouquinho mais sobre essas coisas, de linguagem principalmente, porque eu pessoalmente nunca encontrei na internet e é um acervo que é um pouco difícil de você achar também, né? Tem que ser uma coisa muito nichada para você entender. No mais, eu te vejo num próximo vídeo. Até mais!